Bem-vindo à nossa segunda aula. Nessa aula eu vou estar falando sobre compostagem doméstica. Eu vou estar explicando dois métodos. Um método um minhocário, que é mais adequado para quem tem menos espaço, que mora em apartamento, por exemplo, ou mora em casa, mas com quintal pequeno. E outro sistema para você que já tem um jardim e tem mais espaço aí, que tem um volume maior também, né? Quando você tem um jardim, você precisa fazer a manutenção de jardim, então gera muito resíduo. Então essa do minhocário não é muito adequado. Essa é a nossa segunda aula. Para você que não conseguiu assistir a nossa primeira aula, termina de assistir essa aula e volta lá e assiste a primeira. A primeira aula eu ensinei como fazer um espiral de ervas, exatamente esse lindo que está aqui. Então se você quer aprender, volta lá, assiste, e agora você vai aprender como produzir a sua terra adubada através da compostagem, para posteriormente estar utilizando no seu espiral de ervas ou em qualquer planta aí que você tiver na sua casa ou no seu jardim. Eu estou aqui com o minhocário. O minhocário ele tem 3 peças. Eu aqui estou com 2 porque o meu é pequeno mesmo, praticamente não utilizo. A primeira peça é onde escorre o chorume. A segunda peça é onde você prepara a cama de minhoca, e onde você vai colocar os alimentos, e uma terceira peça é onde você coloca os alimentos também. A segunda peça é quando você enche, você deixa as minhocas decompor o alimento, consumir aquele alimento, e enquanto que aquele ali encheu, você vai preparar a terceira peça. Enquanto um fica pronto, o outro já está produzindo também. Nessas 2 primeiras peças você precisa furar. Já tem algumas composteiras no mercado que vêm prontas, né? Essa aqui eu fui direto lá na fábrica e comprei as caixas. Eu furei aqui, não precisa, pode ser uma broca 6 ou uma broca 8. Fura. Para que serve esse furo? Esse furo aqui serve para escorrer o excesso de líquido, que é um biofertilizante, eu vou estar explicando para vocês também. E também quando você coloca a caixa de cima, as minhocas elas entram aqui por esses furinhos para ir para a próxima caixa. Como é que funciona? Que tipo de material que você pode estar colocando aqui dentro? Você pode colocar o resto de cozinha, né? De alimento, de frutas, verduras. Porém, tem algumas situações que você não pode colocar. Como, por exemplo, alimentos com sal, salada também, se você salgou, não pode botar na composteira. E nem alimentos com óleo. Pode até ser alimentos cozidos, mas sem óleo, porque o óleo ele não faz a compostagem, né? E o sal deixa o sódio na terra, então a terra não fica legal. Existem muitas dúvidas a respeito dos alimentos cítricos, das frutas cítricas, né, na composteira, porque elas são muito ácidas e podem estar matando as minhocas. Você pode colocar, mas tem que colocar moderadamente. O ideal, se você tiver um outro espaço para colocar, você coloca. Mas também não adianta você não querer botar na composteira e colocar no lixo comum. Isso, colocar alimento no lixo comum é inadmissível. Para quem trabalha com jardinagem, para quem vive isso, quem tem a sua horta, quem gosta das plantinhas e da natureza, não pode botar alimento no lixo comum, né? E o lixo comum também tem que ser separado. Primeiramente você reduz o teu consumo, depois você reutiliza o que dá para reutilizar e posteriormente você coloca para reciclagem, né? E quando você bota o lixo da cozinha no lixo comum, você estraga todo o lixo comum, ele fica todo podre e não dá mais para usar nada, né? Então você precisa ter essa consciência de estar utilizando o mínimo da natureza possível. 90% do aterro sanitário não precisava estar lá. A gente poderia ter um consumo mais consciente e poder estar usando melhor os recursos aí da natureza. Mas vamos lá para o nosso minhocário. Aí você vai colocar os alimentos aqui e vai escorrer aqui embaixo. Essa caixa pode ser uma caixa mais rasa, não pode ter o furo, né? Porque o biofertilizante ou chorume é um nome feio, né? Chorume é o que escorre do lixo lá no lixão. Mas esse aqui é um chorume, mais conhecido também como biofertilizante, que vai escorrer aqui, você vai poder estar utilizando. Você pode colocar uma torneira aqui, um dos dois lados, para você estar abrindo a torneirinha
e utiliza o biofertilizante. Coletar, né? Facilita para coletar. Eu particularmente não botei torneirinha aqui por um motivo. Porque isso aqui, ela fica, no meu caso aqui, ela ficava quando eu morava em apartamento, né? Isso aqui é da minha época que eu morava em apartamento. Ela, como a gente fica em espaço apertado e a gente passa para cá e passa para lá, aquela torneira é só coisa para bater e quebrar. Então eu não coloquei. Quando ela chegava aqui em um certo nível, eu tirava a caixa de cima e eu mexia aqui um pouco o biofertilizante para misturar um pouco, né? Que senão fica uma areinha embaixo. Mexe bem para misturar e depois eu coletava esse biofertilizante. Eu diluía ele 10:1. Ah, mas Rafa, 10:1 é muito. Pois é muito. É muito, como também pode não ser, porque nos fertilizantes naturais, orgânicos, eles são diferentes dos minerais. A gente não... dos minerais, aqueles industrializados, digamos, né? Aqueles a gente sabe a proporção de cada nutriente e ali já vem os níveis de garantia na caixinha e a gente sabe exatamente de que forma fazer, de que forma utilizar. O biofertilizante é uma coisa mais natural, então a gente não sabe quanto que tem de nutriente, qual que é a densidade daquele material. Então você faz 1:10 que é para garantir que não vai queimar a sua planta. E daí você mistura no regador e pode estar regando a sua planta. Bem tranquilo, bem fácil. Na composteira, de que forma que a gente vai trabalhar? Você vai ter que procurar algumas minhocas, para o humus de minhoca para estar colocando. Aqui embaixo você vai fazer a cama das minhocas, aqui ó, no fundinho, uma partezinha assim de uma polegada, um pouco menos, que é onde as minhocas vão estar lá, né? Vai ser a caminha delas, lá embaixo. Aqui eu pego um humus pronto já, humus de minhoca californiana. Ah, mas Rafa, mas o que é minhoca californiana? Pode ser qualquer minhoca, tá? Pode ser a minhoca que você tiver à disposição aí, que você tiver aí no seu terreiro, que o seu vizinho der para você. Mas a minhoca californiana, ela tem uma digestão melhor, então o seu humus vai decompor mais rápido, né? Ela vai consumir lá. Eu peguei um facão aqui, exagerei um pouquinho, mas... ó. O que é o humus de minhoca? O humus de minhoca é a excreção da minhoca, é um linguajar meio informal, é o cocô da minhoca, digamos. Aqui dentro vai ter minhoquinhas, vocês não vão conseguir ver aí, mas elas estão aqui. Esse material você vai botar no fundo. Você pode estar... Aí você pode estar se perguntando, mas que raio para que serve a minhoca, afinal? Todo mundo fala. A minhoca, a excreção dela, o humus, ela libera essa enzima, digamos assim, e ela tem bastante nutriente, né? Principalmente os macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio. Mas o mais, deixa eu tô dando uma olhada aqui, ver se não tem nenhuma semente aqui, ó. Tem que cuidar que algumas marcas tem semente, esses de algum inso, alguma coisa, aí você já tira. Mas que eu estava falando das minhocas. As minhocas, ela tem os macronutrientes, que é nitrogênio, fósforo, potássio, que é responsável pelo crescimento das folhas, dos caules e das raízes. Esses macronutrientes são os nutrientes que a planta tem maior necessidade. E os micronutrientes, ela não tem tanta necessidade, mas também tem bastante importância. Mas o principal que a minhoca faz no solo é o seguinte: ela aumenta ela aumenta a quantidade de micro seres ali no solo. Então esses bichinhos, digamos assim, que ficam ali no solo, eles aumentam a fertilidade do solo, evitando algumas doenças, como nematóides, ali no teu solo. Então é muito importante você ter minhoca. Ela também aumenta a porosidade da terra, porque os caminhos que ela faz lá, o caminho da minhoca, a caverninha da minhoca, ela oxigena o solo. Quando chove, a água vai para aquele caminho, deixando as raízes mais úmidas. Então a minhoca aí é de extrema importância no seu solo. Então aqui a gente está colocando o humus, mas você pode estar incorporando também, depois vai sair esse material aqui, você pode estar incorporando
na sua horta, no seu espiralzinho lá que você vai aprender na primeira aula, que você aprendeu na primeira aula. Se você não assistiu, você volta lá para assistir. Ou você pode estar incorporando no seu pomar ou no seu vaso de planta. Porém, ela é um material muito forte, ela tem bastante, principalmente bastante nitrogênio. Então você precisa incorporar na terra. Aí 5 para 1, pode botar 5 partes dela para uma parte de terra e estar incorporando ali no solo. E que ela vai, as minhocas vão se proliferar lá, que tem minúsculas aqui, e vão deixar todo o equilíbrio na terra. Outra coisa também que as minhocas fazem na terra, elas controlam o pH da terra. Então se a terra está muito ácida, ela deixa a terra mais neutra. Aí você vai pegar o seu lixo da cozinha e vai colocar aqui. Você pode ficar com alguma dúvida em relação a cheiro. Não dá cheiro. Se você fizer da forma adequada, não dá cheiro e também não dá bicho. O que você precisa fazer? Você precisa colocar o lixo da cozinha, as cascas de fruta, salada, sem sal, né? Colocar e tapar aquilo, tapar com matéria seca. Para cada uma parte de lixo molhado, que é o lixo da cozinha, aquele verdinho, fresco, você vai botar duas partes de lixo seco, né? O que é esse lixo seco? São folhas das árvores, grama cortada, você vai misturar. Então, digamos, você tenha botado 1 litro é uma mão assim. Imagina um pote de sorvete. O pote de sorvete tem 2 litros, né? Então você imagina a metade daquele, 1 litro. Para cada 1 litro você bota 2 litros de matéria seca. Então você vai colocar aqui no cantinho e vai tapar. Pronto. Aí amanhã você vai pegar mais aquele potinho que você deixa do lado da pia lá e vai chegar a botar aqui e vai colocar mais um. E assim você vai fazendo até fechar tudo aqui. Aí depois você vai passar para baixo, né? Se tiver outra, vai passar para baixo e vai fazer esse mesmo processo em cima. As minhocas vão decompondo aqui esse material e depois elas vão por aqui, elas vão subir e vão entrar por esses buraquinhos aqui e vão para a caixa de cima. E nesse processo todo, vai estar trocando nutrientes ali e vai escorrer um caldinho, aos pouquinhos, gotinha por gotinha, vai pingar aqui embaixo, que é esse material que você vai utilizar, como eu expliquei antes. Como é que, aí depois de um certo tempo, depende da época, se é no verão, é cerca de 1 mês, se é no inverno, pode ser 2, 3 meses, você vai precisar ver se já está tudo decomposto, né? Desculpa, decomposto tudo. Como é que você vai fazer isso? Você vai espetar um pedacinho de ferro. Quando você tirar, se ele estiver quente, ele está fermentando ainda. Então não tá bom ainda. Nem as minhocas não estão lá ainda direito. Aí quando você fincar esse ferrinho e tirar ele estiver geladinho, é porque teu material já está pronto. Aí como é que você vai fazer para tirar? Essa composteira, esse minhocário, você precisa deixar na sombra, porque as minhocas não gostam de sol. Se você botar no sol, ela vai esquentar muito, vai torrar as coitadinhas, vai cozinhar, né? Então você vai deixar na sombra. Mas encheu minha caixa, eu estou precisando tirar esse composto. As minhocas vão estar aqui, por cima, por baixo, por tudo que é lado. Mas as minhocas não gostam de calor e nem de luminosidade. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa caixa e vai botar onde pega sol. Aí você vai deixar um tempinho lá, uma meia hora, 1 hora, e daí com uma pazinha, aí o que vai acontecer? Vai pegar luminosidade e calor aqui na parte superior, as minhocas vão para a parte inferior. Você pode pegar a sua composteira inteira assim e levar, né? Senão elas vão para baixo da terra. Aí as minhocas vão para a parte inferior da caixa. Aí você vai pegar uma colher, uma pazinha e vai raspar esse material em cima e vai deixar só umas 2 polegadas embaixo, que é lá onde as minhocas estão, né? É a cama delas lá. Aí pronto, aí você pode usar esse material e começa o mesmo processo de compostagem. E assim é um ciclo infinito que você vai estar fazendo e vai estar utilizando. Esse material todo que você está usando aqui não foi para o aterro sanitário, então vai aumentar o tempo de vida do aterro sanitário. Não precisou encher um caminhão de... Você pega um pouquinho seu, um pouquinho do vizinho, e todo o seu bairro às vezes enche um caminhão de lixo. Não vai precisar encher esse caminhão, não vai gastar combustível. Então você vai estar facilitando todo o ciclo aí, que esse lixo que a gente produz, que é um problema, que não tem onde colocar, né? Porque não existe fora, né?
A gente está dentro de um planeta só, então ele fica tudo aqui e o nosso planeta tem um tempo de vida, o aterro sanitário tem um tempo de vida, então quanto mais você puder economizar isso, melhor. E também você vai poder estar utilizando esse material no seu jardim, na sua horta, nas suas plantas e vai estar economizando com adubo, com terra adubada e tudo mais aí. E outra situação que é o melhor de todos, você vai estar produzindo o seu composto, você sabe que não tem fertilizante químico ali, você pode usar isso com tranquilidade nas suas plantas, principalmente nas suas hortaliças, nos seus chás, nos seus temperos, e você vai estar consumindo algo que com qualidade, que você pode estar com tranquilidade oferecendo para sua família, que posteriormente não vai dar problema, né? Muito melhor do que ir lá e comprar no mercado, a gente não sabe o que tem lá, né? Então, só existe vantagem de você ter a composteira. Como eu sempre falo, né, a gente tem um método, a gente ensina, mas você vai aprender na prática, você pode seguir a minha orientação, mas você vai aprender na prática, você vai ver que de repente não está se decompondo com tanta facilidade, você vai ver o que você está fazendo de errado e vai melhorando até que vai chegar um momento que você vai conseguir fazer com naturalidade e você não vai mais querer parar de fazer e você vai ensinar outras pessoas e as outras pessoas vão fazer, isso se torna um ciclo e todo mundo ganha. Então, agora aqui eu expliquei como fazer o minhocário. Agora eu quero estar explicando para você como é que funciona esse outro sistema de compostagem. Esse trambolho, esse negócio aqui se acabando aqui, se quebrando todo, velho, é assim mesmo. Quis pegar um bem gasto, já bem batido, para estar mostrando para você como é possível você estar reutilizando, reciclando materiais, diminuindo o custo para você fazer, né? E está ajudando aí a preservar a natureza. Isso aqui são pallets que já foram utilizados várias vezes aí, e a gente está utilizando, e ele está se decompondo, e depois ele vai para dentro da composteira, e vai virar terra, e a gente vai colocar no jardim, e vai estar nesse ciclo aí todo. É um conteúdo bem complexo isso. Se você se interessa, né, você que já está acompanhando aí já acompanhou a nossa primeira, nossa segunda aula, eu tenho um curso que eu fiz também, que todo esse conteúdo de jardinagem, controle de pragas e doenças, poda, adubação, manutenção de gramados, manutenção de equipamento, eu peguei a essência de tudo isso e coloquei dentro desse curso, mas esse é o assunto aí para mais para frente eu estar conversando. Eu queria explicar mesmo para vocês esse outro sistema de compostagem aqui, que é mais adequado para você que tem um volume grande de matéria orgânica. Essa primeira que eu expliquei, que é o minhocário, ele é mais adequado para você que tem uma quantidade pequena, que é só o material da cozinha, só o lixo da cozinha, que você vai aqui, vai encher, vai utilizar uns 30 litros no mês. Essa aqui é para você que tem um jardim, que corta um gramado, que faz uma poda de uma árvore, que faz poda de arbusto. Aí você vai estar precisando de um local maior para estar colocando as aparas, né? Porque você já tem que prever isso no seu jardim, né? Você não vai poder estar cortando a sua grama e estar colocando aquele lixo que pode ser reutilizado, reciclável, né? Você pode estar até inclusive produzindo a sua terra para estar justamente devolvendo isso para o seu jardim. Então você tem que prever isso no espaço lá no seu jardim para estar colocando aqui, e eu vou estar explicando para vocês como é que é. Aqui você tem várias formas de fazer isso. Eu vou explicar para vocês a minha forma predileta que eu gosto de fazer, né? Aqui o que eu faço? Eu pego as aparas do jardim. A gente aqui tem, aqui onde eu utilizo é na loja também, né? Então a gente tem uma carteira grande de jardins que a gente cuida, e a gente tem muita, mas muita apara de jardim. Então desses aqui, igual esse, eu tenho 10. Né, onde eu vou enchendo e depois vou reutilizando essa terra. Eu abro tudo lá dentro do galinheiro lá.
vocês depois vão estar vendo, tem uma galinha lá atrás e é lá onde eu coloco as aparas assim, né? Então como é que eu faço? Eu trago a grama, os toquinhos eu já corto pequeno, as aparas de grama, de árvore e tudo, e eu coloco tudo aqui dentro. Aí como é que eu faço? Eu coloco uma camada ali de mais ou menos uns 10 centímetros, e ao lado dessa composteira eu tenho barro vermelho, barrinho peneiradinho bem soltinho vermelho. Então eu faço essa camada, dou umas 3 pasadas de barro vermelho. Faço outra camada, dou umas 3 pasadas de barro. Quando eu faço umas 4 camadas assim, eu abro um pacote de humus. Ou então você pode estar pegando uma terra que você vê que tem bastante minhoca, minhoca tá jogando ali, e eu encho isso até em cima e deixo ali. E finco um ferro, o pallet ele tem 1 metro, né? E finco o ferro ali, um vergalhão, de cima até embaixo, e deixo ali. E todo mês eu vou lá e tiro e pego com a mão. Se esse ferro estiver quente, ela está fermentando ainda. Se está fermentando, quer dizer que não está bom. Se não está esquentando, está fermentando, eu deixo lá. Deixo mais um tempo, não reviro, não faço nada. Deixo lá. Ela demora um pouquinho mais, mas é mais fácil de fazer dessa forma do que tu está revirando. Porque quando tu revira a terra, você acaba matando todos os micro-organismos que tem ali, que estão trabalhando, as minhocas e todos a excreção da minhoca que está trabalhando ali, está trocando nutriente, e a natureza está fazendo o seu trabalho ali, você vai, tira tudo, revira, joga tudo, pega sol em cima, esteriliza tudo aquilo ali. Então eu deixo ali, deixo bonitinho, e a natureza vai trabalhando ali sozinha, a gente não precisa se meter. Porém, eu tenho 10 caixas dessa, enquanto que eu estou enchendo, quando eu estou lá na última, a primeira já está pronta, eu abro, tiro. Aí tem material que demora mais para se decompor, né? Uma madeira, um toquinho de madeira não se decompõe assim tão rápido. Aí eu tiro maior assim, dependendo do caso, dou uma peneirada, dependendo do que eu for usar a terra, dou uma peneirada. O que está ainda em decomposição, joga de volta para a composteira até sair. Então você pode estar fazendo isso, aí você vai ver que o seu jardim vai ficar muito mais bonito, você vai estar evitando de jogar esse lixo aí no aterro sanitário, e você vai estar economizando também, você não vai estar precisando comprar terra adubada. Essa terra que sai daqui, nesse caso que eu faço aqui, já é uma terra pronta, porque eu adiciono o barro, né? Eu adiciono o barro, então já é uma terra pronta. Depois, dependendo da planta que você vai querer usar, você pode estar adicionando um pouco de areia também, né? Aí vai depender de que forma você vai estar usando e qual planta específica, qual parte do jardim você vai querer usar. Esse assunto de plantas e manutenção de jardim eu explico justamente no curso que eu já desenvolvi, já está pronto. Eu vou estar explicando aí na terceira aula outras coisas que você pode estar fazendo, e se você tiver interesse, você também pode estar adquirindo esse curso, né? Então a composteira é isso, né? Se você tem um volume maior, você faz essa com pallets. Se você tem um volume menor, você faz o minhocário mesmo, com essas caixas. Você pode também estar fazendo um minhocário maior assim, né? Tipo, você tem um jardim e você quer produzir assim mais minhocas, né? Então você pode estar utilizando uma caixa d'água, ou estar fazendo um canteiro mesmo num espaço lá no jardim. Porém o minhocário tem que ser na sombra. Essa composteira precisa de bastante claridade para facilitar a decomposição, né? Então são locais diferentes. Bastante minhocário, sombra, composteira pode ser no sol. Se você fizer um minhocário, pega um espaço na sombra lá embaixo de uma árvore ou rente ao muro. Você pode fazer um canteirão de concreto. A única coisa que você vai precisar fazer é caiar, passar caldo lá de fora para as formigas não entrarem. E dentro dele, se possível, você coloca um revestimento cerâmico, que é para ficar lisinho, para facilitar a manutenção. E daí sim, esse lá você vai precisar fazer um caimento, e lá no final você vai precisar colocar uma torneirinha. Nesse aqui também você pode colocar uma torneirinha, como eu expliquei antes. Mas nesse outro, se você fizer de concreto, uma coisa fixa, lá no final, no caimento, lá no final você vai precisar botar uma torneirinha, vai precisar botar um filtro, né? Com manta de bidim. No curso eu também explico isso, como você fazer
fazer a drenagem de vaso, e você pode estar utilizando esse mesmo método da drenagem de vaso, você pode estar usando no seu minhocário. Eu explico lá tudo o que é, para que é argila expandida, para que é a manta de bidim, qual que é o uso mais adequado, que você vai estar aprendendo isso. E quando você fizer esse minhocário com volume maior, aí sim, você vai ter bastante biofertilizante, você vai ter bastante humus de minhoca, aí você vai poder estar utilizando no jardim aí, de repente até comercializando isso, tendo até como uma fonte de renda, tá bom? Espero que eu tenha ajudado bastante vocês, tirado todas as dúvidas aí, e eu te espero na terceira aula.